Clarice Reja. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sim, Senhor. Sim, papai. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Obrigado, ó Pai. Queremos te exaltar uma vez mais, glorificar o Senhor, porque não há outro. O Senhor é incomparável, papai. O Senhor é incomparável. Nada e ninguém pode se comparar ao Senhor, o Deus maravilhoso, um Deus tremendo, extraordinário, um Pai que nos ama tanto, papai, um Pai que nos ama tanto, Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, obrigado por esse privilégio que nós temos de estarmos juntos aqui como igreja, corpo de Cristo, Senhor. Pai, onde que toda essa obra é resultado de uma obra perfeita, de uma obra maravilhosa, de um amor perfeito, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos transformou, o Senhor nos libertou, nos curou, Senhor. Pai, muito obrigado. Uma vez mais, somos gratos ao Senhor e sempre, Pai, seremos gratos, ó Pai, por essa obra, porque não é uma obra passageira, mas é uma obra eterna, papai. E nós já estamos vivendo a eternidade, papai. Nós já estamos vivendo essa vida eterna, papai. Muito obrigado, Senhor. Muito, muito obrigado, ó Pai. Que o Senhor continue, através do Teu Santo Espírito, movendo em cada um de nós, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Sintam-se abraçados. Você pode se assentar, por gentileza. Obrigado pela equipe. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado pelo carinho, por nos honrarmos também. Somos gratos a Deus. Né? Toda a honra, toda a glória a Ele por mais um ano, né? Se assim Deus permitir. Ainda faltam algumas horas, né? Mas se não permitir também, com certeza nós já temos a garantia da eternidade, né? E nós também é sempre uma alegria poder ver vocês, podermos estar juntos, nos alegrar também e repartir também essa alegria, né, de tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Glória a Deus. Vamos ler Mateus capítulo 16, vamos dar continuidade. Algo que Deus colocou no meu coração, que eu creio que vai edificar muito a sua vida nessa noite também, né? Temos sido edificados final de semana após final de semana, durante a semana, grupos familiares, integração, enfim, a igreja ela é, né, uma família,
temos recebido o alimento constante. Mateus 16, versículo 13 em diante, nós estamos falando a quarta parte de uma mensagem, como que eu vejo, como que eu reconheço Cristo. Então, se você não tem acompanhado as mensagens, sempre no Facebook, no Instagram, temos no YouTube, então temos os canais da Comunhão Cristã que você pode acompanhar e também divulgar as mensagens. Todos que estão assistindo agora, que estão participando, eles recebem esse culto amanhã à noite, geralmente às 18h30, às vezes 19 horas, então está sendo liberado, né? Então as pessoas que não podem estar presentes, elas vão poder receber na sua casa também, participar, né, desse culto maravilhoso, e depois você pode estar divulgando também, né? Então chega em vários lugares, a gente tem ouvido muitas pessoas que têm sido abençoadas também com essas mensagens que Deus tem nos dado, né? Então, e esse é o propósito, que o reino de Deus, ele avance, amém? Às vezes as pessoas, pastor, abre uma comunhão cristã aqui. Outro dia eu estava pregando em Balneário Camboriú, estavam transmitindo ao vivo, uma irmã lá de São Bento do Sul, abre uma comunhão cristã aqui, pastor, e vão algumas cidades, né? Então hoje a gente não pode estar abrindo no sentido aí mais, até porque não é só abrir, é mais manter também, mas as mensagens elas podem estar chegando em várias cidades e ali as pessoas sendo edificadas. Mateus 16, do versículo 13 em diante, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Versículo 18, eu quero focar nesse versículo nessa noite. E eu digo a você, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Eu digo a você, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la. Jesus estava revelando aqui verdades profundas, verdades que nós temos meditado um pouco e vamos meditar ainda, se Deus assim permitir, por algum tempo ainda, que é algo que Deus sempre vai revelando mais sobre, né, essas verdades que estavam ocultas. E ele estava falando do estabelecimento de uma igreja, da igreja indestrutível, uma igreja que jamais ela será destruída, a igreja que enquanto não ouvirmos o soar da trombeta, a igreja ela vai estar aqui sobre a terra, fazendo aquilo para o qual ela foi estabelecida. E estava se aproximando aqui o dia da morte dele e ele precisava revelar fatos acerca da sua ressurreição. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre as portas do inferno. Portas do inferno, pastor? Sim, mas a notícia boa é que elas não prevalecerão contra a minha vida, contra a sua vida, amém? Diga assim comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. Uma vez mais, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Glória a Deus. As palavras do próprio Senhor Jesus. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E antes de falar sobre as portas do inferno, vamos falar sobre edificar. Primeiro ponto: edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Preste atenção nesse versículo que Jesus está falando. Ele está falando de edificar a sua igreja. Edificar a sua igreja. Veja que algo muito importante, pelo menos que eu tenho entendido dessa forma, eu creio que se você entender vai ser algo que vai mudar também
na sua vida. Veja que somente depois da revelação que Pedro teve de Jesus Cristo, quando ele diz, tu és o Cristo, aí Jesus Cristo ele começa a revelar quem Pedro ele é. Depois que Pedro teve o entendimento quem era Cristo, Jesus revela quem era Pedro. Está bem claro nesse texto aqui assim, somente depois, veja, somente depois que Pedro teve a revelação de quem era Cristo, quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus, ele deixa bem claro, não foi carne, não foi sangue, não foi através do Google, não foi através de uma pesquisa, de uma biblioteca, de algum livro, que ele teve essa revelação, mas ele deixa bem claro, foi o próprio Deus, o próprio Espírito que revelou isso para ele. Veja que só depois que Pedro tem a revelação de quem é Cristo, Jesus começa a revelar quem Pedro ele era. Somente ali. Então, meu amado, minha amada, é muito importante nós entendermos quem Deus ele é para nós. É muito importante nós entendermos quem Deus ele é para nós. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Pois com esta revelação eu irei saber quem eu sou de verdade, qual é a minha real identidade. Se eu não conhecer primeiro quem é Cristo para mim, eu não conheço quem eu sou em Cristo. A minha real identidade, porque hoje eu tenho a identidade do Roberto, o homem aqui da terra, que se é uma autoridade ele pedir para mim, eu tenho ali a minha data de nascimento, 1967, e ali ele vai ter meus dados, mas a minha identidade espiritual, minha identidade celestial, que surgiu a partir do momento que Cristo entrou na minha vida, se eu não entender, eu não sei quem eu sou, eu preciso entender. Então ouça, meu amado, minha amada, a nossa nova identidade, ela já é uma realidade nos céus como aqui na terra. Essa nova identidade já é uma realidade, ela não será, ela já é. Quando eu falo de vida eterna, quando você fala de vida eterna, para nós, os cristãos, nós já estamos vivendo a vida eterna, porque Jesus deixa bem claro, aquele que crê em Cristo, ele passou da morte para a vida eterna. Essa vida não vai ser usufruída só um dia, quando nós não estivermos mais aqui, mas eu já começo a viver essa vida a partir do dia que Cristo ele entrou na minha vida. A partir dali começou a eternidade. A partir daquele dia eu estou vivendo a vida eterna. E lá, quando nós passarmos daqui para o lugar que Jesus foi nos preparar, como é só uma passagem, nós já vamos estar vivendo, porque eu já estou vivendo essa vida agora aqui. Então, a nossa nova identidade, ela já é. Diga, ela já é. Ela já é uma realidade diante de Deus e também diante do inferno. Diante de Deus e diante do inferno. Essa já é uma realidade. Ouça algo muito importante que eu vou te dizer. Se você não tem clareza do que Cristo representa para você, você jamais terá clareza do que você representa para Cristo. Se eu não tenho clareza do que Cristo representa para mim, eu jamais vou ter clareza do que eu represento para Ele. Isso está bem claro nesse versículo. Deus me revelou essa frase, que, assim, esse momento que eu estava meditando, bem claro que assim. Porque enquanto Pedro não tinha a revelação de quem Cristo era, ele não sabia quem ele era. A partir do momento que ele entendeu o que Cristo representava para ele, ele começou a ter o entendimento do que ele representava para Cristo. É muito forte isso aqui, é muito claro. E Jesus diz aqui assim, tu és Pedro. Veja que aqui Jesus ele troca o nome de Simão para Pedro, que significa o quê? Uma pequena, ou seja, um fragmento de uma rocha. Quando você ouve Pedro, é um fragmento, uma pequena pedra, um fragmento de uma rocha. Então Jesus troca o nome de Pedro, de Simão para Pedro, e Jesus diz que ele iria, ouça isso aqui, meu irmão, ouça, pelo menos talvez você já tenha ouvido, talvez você já, pastor, isso eu já sabia já 20 anos atrás. Eu fiquei sabendo só essa semana, quando eu estava preparando essa mensagem. Fiquei só essa semana. Ele deixa bem claro, ele diz aqui que ele iria, Jesus falando, iria construir a sua igreja e as portas do inferno não iam prevalecer contra ela. Isso significa o que para a minha vida, pastor? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha vida? Significa que o inferno, ele tem portas.
O Hades ou Sheol, né, como dizem algumas traduções, elas não vão prevalecer, não irá prevalecer. Então precisa entender, porque esse texto ele deixa bem claro. E aqui eu vejo algo muito importante nesse versículo que fará toda a diferença se eu entendo dessa forma. Se eu entender dessa forma. Qual forma, pastor? A forma como Jesus ele apresenta o texto. É a forma como Jesus ele está apresentando esse texto, não é a forma como eu estou apresentando, não é a forma como o pastor ele está apresentando, mas a forma como Jesus ele deixa claro. Ele diz aqui, Jesus ele menciona essas palavras, ou seja, na construção da igreja dele. E ele diz aqui assim, edificarei. Isso quer dizer o quê? Que ele não tinha edificado ainda. Quando ele está falando edificarei, quer dizer, era uma coisa que iria acontecer, não tinha acontecido ainda naquele tempo ali. Mas ele iria edificar a igreja dele. Veja algo que é poderoso, é que assim, antes de Jesus edificar a sua igreja, ele já confirma a vitória da igreja. Você ouviu isso? Antes dele edificar a sua igreja, ele já tinha determinado a vitória dela. Antes de edificar. Não depois que edificou, antes de edificar a igreja, ele já declara, ele não só declara, ele confirma a vitória dessa. Ele confirma a vitória. Veja, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, ele começa, quando meditei um pouquinho sobre isso, né, eu penso assim, se você tiver a oportunidade de construir uma casa ou comprar um imóvel pronto, com certeza você quer comprar alguma coisa segura, sim ou não? Eu acho que sim, né? Se eu vou começar a construir uma casa, não, bota lá um ferrinho de 4,2 mesmo lá, mas é uma coluna de 5 metros, pastor, não, mas é só, não tem problema, tem um anjo que vai segurar aqui de um canto, do outro. Não, você já prepara bem o fundamento, uma sapata boa, um fundamento bom, você dali em cima você vai construindo, se é um prédio, uma casa, seja lá o que for. Mas eu penso assim, se eu vou edificar alguma coisa, eu quero edificar seguro. Agora imagina Jesus, ele está falando, eu vou edificar a minha igreja, edificarei a minha igreja, e ele já declara, antes dele edificar, uma coisa bem clara, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Isso quer dizer o quê? Que ele já garante a vitória dessa igreja antes de ela ser levantada. Antes dela ser erguida, ele já declara a vitória. Eu vou repetir, talvez você não tenha entendido. Antes de Jesus edificar a sua igreja, ele já confirma a vitória da sua igreja. Antes. Por isso aqui a gente não faz campanha da vitória, né, semana da vitória, dia da vitória, porque a nossa vida é uma vitória. A nossa vida é de vitória em vitória, porque nós somos edificados em cima dessa rocha. Glória a Deus por isso. Então, antes de você ter dito para Jesus, ouça isso, antes de você ter dito sim para Jesus, antes de você ter dito sim para Cristo, ele já tinha dito, nada pode derrotar a sua vida. Nada, nada, nada. Antes de eu ter dito sim, eu quero Cristo, ele já havia dito, nada e ninguém poderão derrotar a sua vida. Ouça isso, meu irmão, ouça isso, minha irmã, nada poderá te derrotar, porque o próprio Jesus diz, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer, seja com coronavírus, seja com chikungunya, seja com a gripe aviária, suína, seja lá o que vier pela frente ainda, nada pode contra a igreja, nada pode, nada. É bem isso, ele diz aqui assim, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Pastor, eu pensei que esse negócio de igreja não tem nada a ver com Deus, mas é Jesus que está falando aqui. É o próprio Jesus, ele está falando assim, Jesus falando e mostrando o quanto é importante a igreja. E o quanto é importante a igreja. Quanto é importante ser igreja, não é como muitos dizem, eu faço parte de uma denominação. Não, Jesus ele não está falando que ele iria edificar uma religião. Ele não está falando que ele iria edificar uma denominação. Ele está falando de algo muito diferente. Estava dizendo que estaria edificando
o seu corpo. Ele não estava falando de uma denominação, de uma religião. Muitas pessoas, quando ouvem falar Deus, já ligam a religião. E religião não tem nada a ver com Deus. Não existe para Deus uma religião. Tem um texto na palavra que diz que a verdadeira é ajudar os órfãos, viúvas e assim por diante. Ou seja, fazer, manifestar o amor de Deus que Ele manifestou por nós para outras pessoas. Então, Deus nunca falou de religião, nunca se trata de uma religião. Então, quando as pessoas ouvem de Deus, ouvem Jesus Cristo, logo querem ligar a uma religião. Mas Jesus está falando aqui que Ele ia edificar a sua igreja, edificar o corpo de Cristo. Veja 1 Coríntios 12, 27. Talvez eu não passei para o pessoal da mídia, mas eu vou ler 2 textos aqui assim. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, ouça, cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Romanos 12, 4, 5 diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Cada membro ligado a todos os outros. São vários versículos que eu só coloquei, poucos versículos aí, mas você pode pesquisar, vai encontrar muitos versículos semelhantes a isso que Paulo, a isso que Jesus ele fala. Então, falando com Pedro depois da revelação de quem era Jesus, Jesus já mostra que a igreja ela é triunfante. Triunfante antes de ser edificada. Isso quer dizer o que? A igreja ela é triunfante antes que as lutas cheguem. Antes que as lutas passou, o senhor veio aqui me dizer que vai ter luta para mim? Eu não sei, para mim, enquanto eu estiver nessa terra, eu sei que as lutas elas vêm, mas depende de como que eu encaro cada uma delas, como elas chegarem, elas já batem em retirada. Como diz vem por um caminho, o demônio já sai por 7, ou seja, ele não permanece, não tem como permanecer, mas depende de como eu encaro a situação. Se eu entender que eu fui edificado sobre uma rocha, ou seja, eu tenho algo que Cristo fez na minha vida, Ele deixa muito bem, Ele expressa muito bem que as portas do inferno não prevalecerão, quer dizer o quê? Quando os problemas vêm, quando as lutas vêm, eu sei que eu sou mais que vencedor. Eu sei que eu posso manifestar aquilo que eu sou. Então, antes das lutas chegarem, a igreja que somos nós, já temos uma palavra que seja que nós vamos triunfar. Triunfar, triunfar. Então a igreja ela não existia naquele momento porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Por isso ele está falando, eu edificarei. Jesus não tinha morrido ainda. Ele iria morrer mais para frente. Ele iria ressuscitar e ele ia salvar aqueles que seriam igreja. A igreja ela é formada por pessoas que são e serão salvos por essa obra maravilhosa. Por isso eu falei de vários cultos que eu creio que a gente ainda vai ter, ou seja, porque as pessoas que estão fora, elas vão se tornar igreja. Como que elas vão se tornar igreja? Quando elas conhecerem Cristo Jesus. Quando elas entenderem quem é Cristo, elas vão saber que elas vão ser igreja, não comunhão cristã, mas a igreja, corpo de Cristo. É isso que a Bíblia diz. A igreja, então, ela é formada por pessoas que são e serão salvos por esta obra poderosa. No Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 20 em diante. Veja o Evangelho de João 17, 20. Minha oração. Veja Jesus Cristo falando. Se você quer ter o relato da última oração de Jesus Cristo, vá para João 17, você vai ver bem claro ali, ele falando com o Pai, ele falando a situação toda que ele tinha vivido, que ele tinha feito. Então você vai ver aqui uma parte de João 17, que diz assim, minha oração, Jesus Cristo falando, minha oração não é apenas por eles quem? Por aqueles discípulos que caminhavam com Jesus, por aquelas pessoas que já tinham ouvido sobre Jesus. Ele está dizendo, a minha oração não é somente por esses discípulos que estão aqui, mas ele diz aqui, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, ou seja, há mais de 2000 anos, quando Jesus fez essa oração, ele orou por mim e por você. Talvez você, pastor, será que alguém ora por mim? Sabe que o primeiro que orou por você foi Jesus. Tem um privilégio maior do que esse? Saber que o primeiro que orou por mim foi Jesus Cristo. Ele orou ali.
Há mais de 2000 anos ele fez essa oração, ele está dizendo, eu rogo também por aqueles que crerão em mim. Eu fui um deles, você também. Foram daqueles que foram resposta de uma oração. Que oração, pastor? A de Jesus. Jesus orou. Então ele diz, aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Mensagem de quem agora? Dos discípulos, daqueles que estavam com Jesus. Depois, versículo 21, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, ouça isso aqui, meu irmão, ouça. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, para que todos sejam um. Veja, nós cantamos uma música, para que todos sejam um. E ele está colocando aqui assim, Pai, como tu és em mim e eu em ti. Ele está falando de nós para que a gente fosse um com Deus, um com Jesus Cristo. Que eles também estejam em nós, veja, que eles também estejam em nós. Quem? Aqueles que iam crer em Jesus Cristo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Uma pausa aqui assim, veja que Jesus está falando aqui assim, quando ele diz, dê-lhes a glória que tu me deste, medite um pouco sobre essa frase, que assim que Jesus está falando aqui assim, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando está falando dessa glória, que assim, ouça, se você vai ali no original, a sua glória no Novo Testamento sempre era uma opinião positiva a respeito de alguém, que resulta em louvor, honra e glória, esplendor, brilho, brilho da lua, do sol, das estrelas, a magnificência, excelência, preeminência, dignidade, graça, majestade, algo que pertence a Deus, algo que pertence a Deus, a majestade real que pertence a Ele como supremo governador, majestade no sentido da perfeição absoluta da divindade, algo que pertence a Cristo, a majestade real do Messias. Veja, essa glória, tudo que pertencia ao Pai, Jesus deu para mim e deu para você. Tudo que está contido nessa glória, ele diz aqui assim, dê-lhes a glória que me deste. Veja, tem algo maior. Por isso é muito importante nós não nos diminuirmos, no sentido de acharmos diminuirmos quem nós somos em Cristo Jesus. Ele está dizendo a sua glória, a glória do Pai, Ele nos deu. Para quê? Para que a gente seja um. Para que nós sejamos um, assim como Jesus diz, assim como nós somos um. Eu sei que é muito forte para alguém, mas algo tem me inquietado aqui assim. Quem é homem aqui assim? Quem é pai? E você, através de uma semente de você gerou um filho, sim ou não? Vocês têm medo de dizer sim ou não? Através de um homem, o homem tem a semente, que é o esperma, e através desse, no óvulo, ele vai fecundar e vai gerar um filho, uma filha. Quando você diz filho, eu sou filho de Deus. Você é o quê? Quem é pai, ele faz um filho. O filho é o quê? Uma parte desse. Se eu sou filho de Deus, eu sou uma parte de quem? Muitos dizem, pastor, mas isso é muita prepotência, você achar que você é Deus. Mas se eu sou filho, eu sou o quê? Sou uma parte de quem? Do capeta? De uma nuvem? De um passarinho? Se eu sou filho de Deus, eu sou parte de Deus. Eu não posso me diminuir, eu tenho que ser igual, ou seja, pastor, mas Deus é... Sim, ninguém vai tomar o lugar dele, mas ele decidiu que se nós viéssemos crer em Jesus, nós íamos nos tornar filhos. Ele nos deu direito. João 1,12, se você for ler bem claro, está lá, aqueles que crerem no seu nome, ele deu o direito. O direito de ser o quê? Filho dele. Filho dele.
É uma parte dele. Quem é pai e tem filhos é o que o filho é uma parte do pai. Lógico, pai e a mãe juntos, você entende bem claro isso? Mas é uma parte, não é uma parte distinta, é uma parte do mesmo. Veja o versículo 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Veja que nós estamos lendo aqui assim, né, para que o mundo saiba. Veja que tudo isso que Jesus Cristo ele fez na nossa vida, que Ele está fazendo na vida daqueles que venham crer, Ele diz, eu neles, Jesus em nós, e tu em nós, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amastes como igualmente me amaste. Veja como o pastor Silvestre ele deixa bem claro, um versículo que a gente tem falado muito, do amor de Deus que foi derramado no nosso coração. Não é um amor eros, não é o amor filéu, não é o amor ágame, o próprio Deus. Deus, Ele amou, foi derramado em nós. Ele está dizendo, como o Pai amou Jesus, da mesma forma Ele nos ama. É o que está claro aqui assim, tu me enviaste e os amastes, olha, veja, e os amastes como igualmente me amaste. Não tem uma acepção, Deus não ama mais Jesus do que ama nós. Pelo menos é o que Ele está falando, o próprio Jesus está dizendo, da forma como tu me amaste, Pai, tu também ama aqueles que vieram a crer em Ti. Então veja quanto que o Pai, Ele nos ama. Quanto que Deus, Ele nos ama. Então como tu, ó Pai, os tens amado, assim como me tens amado a mim. Como o Pai nos ama, ou irá amar, Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama, pois Ele não pode, né? Ele não pode não nos amar se nós estamos nele, se nós estamos em Jesus. Não tem como Deus não nos amar se nós estamos em Cristo. É isso que Ele está falando, eles em nós, como tu e eu, nós estamos juntos. Então, como Deus ama Jesus, Ele ama nós, porque nós somos um. Então não tem como Ele dizer, meu Deus não me ama. Então você está indo contra a fala dEle, contra a palavra dEle. Ele fala muito bem aqui assim, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós. Eu neles, tu em mim, dê-lhes a glória que me desse, para que sejam um, assim como nós somos um. Então as pessoas salvas formam a igreja. Logo, na mente de Deus, igreja não é uma instituição. Na mente de Deus, a igreja não é uma instituição. A igreja, no pensamento de Deus, não é uma estrutura física, um templo. Quando você ouviu muito nesses dias na pandemia, disseram as igrejas foram fechadas. O que ele se referiu era a estrutura física. Estrutura física, que em muitos lugares ainda permanece fechada. Lá em São Paulo está fechado, Rio de Janeiro, em outros estados ainda continua fechado. O quê? A estrutura. Mas quando o Pai ele está falando aqui, quando Jesus ele está se referindo a edificar a sua igreja, não estava falando de uma edificação feita por mãos de homens, mas a edificação que seriam as pessoas que viessem a crer em Jesus Cristo. Por isso a igreja nunca vai ser fechada. A igreja um dia ela vai deixar de existir. Pastor, quando? Quando nós ouvirmos o soar das trombetas, que vai ser o arrebatamento. Daí a igreja vai subir e a igreja já não vai mais estar aqui na terra. Aí vão ficar as estruturas. As estruturas, sim, e as pessoas vão correr para as estruturas, só que não vão mais encontrar a igreja. Por quê? Porque a igreja foi tirada. E aí nós vamos estar os 7 anos celebrando, né? Vamos celebrar, imagina, todos nós sentados junto à mesa com o Cordeiro, Deus, Jesus Cristo. Ele preparou aquela mesa, Ele preparou, pastor, mas deve ser grande essa mesa. Deve ser, muitos, não faço nem ideia do tamanho dela, porque são bilhões e bilhões e bilhões e trilhões, sei lá de quantos milhares de pessoas que vão estar sentadas na mesma mesa. 7 anos, meus irmãos, 7 anos. A gente comemora aniversário, às vezes um dia, alguns fazem mais dias, mas nós vamos estar 7 anos festejando, 7 anos nas bodas. Enquanto isso, 7 anos, o povo que não quis Jesus Cristo, eles vão estar sofrendo aqui embaixo, vão estar sendo perseguidos, vão passando pela grande tribulação, vão estar morrendo e assim por diante, mas tiveram uma oportunidade.
Mas essa é uma outra história. Então, as pessoas são chamadas de igreja, assembleia, os que foram chamados para fora do mundo. Ou seja, a igreja são as pessoas que foram chamadas para fora do mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. A igreja, que somos nós, que somos salvos, formamos a igreja triunfante, quer dizer que ela vence sempre. Vence sempre. É isso que a Bíblia está dizendo. Veja que quem determina, ouça, quem determina que a igreja é vitoriosa, e ela é vitoriosa, e ela não será vitoriosa, mas ela é vitoriosa, não a denominação, é o próprio Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, é o próprio Senhor Jesus Cristo que Ele está falando aos salvos pelo sangue dEle, o sangue de Cristo. Ele que está dizendo que a igreja ela é vitoriosa. Ela não será, ela já é vitoriosa. Essa vitória é para nós vivermos dia após dia, até o tempo que Deus nos permitir. Até o tempo que Deus nos permitir, essa palavra nunca vai mudar. Nunca vai mudar. A palavra que foi o próprio Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno, ou seja, as doenças, as lutas, a morte, a desgraça, tudo que vier que o inferno produzir, nada vai prevalecer contra a nossa vida. Não vai, meu irmão, diga, não vai, na minha vida não vai. Pastor, mas eu já estou passando, não importa se você está passando, você precisa crer que essa situação ela já é vencida. A data de validade já passou. E de data de validade a gente sabe muito bem que você vai comprar os produtos, você vai olhar geralmente olha para a data de validade. Então esse mal, essa enfermidade, essa luta, essa obra do inferno que chegou sobre a sua vida já foi uma data de vencimento, já foi vencido. E o que é vencido, o que você faz? Ah, pastor, eu fico deixando lá na geladeira, lá, porque eu gosto de ter coisa vencida na minha geladeira, pastor. Ah, mas já está tudo mofo lá. Mas eu gosto de ter a geladeira cheia de mofo, cheia de bagunça lá dentro. Ah, essa coisa que já venceu aqui. Não, pastor, vamos deixar lá. Não, você quando tem uma coisa que venceu, você joga fora. Joga fora. Pastor, e essa doença, pastor? Já é vencida. Data de vencimento quando? 2000 anos atrás. Meu Deus do céu, joga fora. Há mais de 2000 anos vencida e você ainda quer insistir em carregar uma coisa que já está vencida há 2000 anos? Pastor, mas esse capiroto que chegou lá na minha casa, e é grande o bicho, tem os olhos grandes, tem um chifre, e daí? Data de vencimento, vencido. Quando, pastor? 2000 anos atrás. Jesus já despojou os principados, as potestades, ele já triunfou, já expôs, já envergonhou eles. Está bem claro, o apóstolo Paulo deixa bem claro, ele já triunfou, ele já expôs. Ele já fez. Data de validade, vencidos. Quando vier um problema, se você encarar um problema essa noite ou amanhã cedo, você olha para... Ah, mas você... 2000 anos vencido, o que eu faço com isso, pastor? Joga fora. Lixo. Lixo. Se disfarça daquilo que não faz parte da sua vida. É isso que Jesus ele fala aqui. Quem determina que a igreja é vitoriosa é o próprio Jesus. Não sou eu, é o próprio Jesus. Quem chama para fora do sistema do mundo, o evangelho, as boas novas de Cristo, então o cristão, a igreja, ela não vive de acordo com a realidade desse mundo. Nós não vivemos de acordo com a realidade desse mundo. Não vivemos. Veja algo muito importante, eu quero terminar com isso, talvez eu vou conseguir passar, porque ontem quando eu estava na frente da mensagem, que assim o Espírito estava me incomodando muito com isso, só que é uma coisa nova, eu tive que colocar e digitar, que assim, mas eu creio que você vai meditar um pouquinho sobre isso e vai ver uma coisa muito para a minha vida, e vai ser grande para a sua vida também. Veja algo que é muito importante, né, para a gente entender a nossa relação, a nossa identidade como igreja, como corpo de Cristo. Veja, Hebreus 10, 5. Eu acho que eu não passei para os irmãos lá da mídia, mas é algo que veio depois que eu já tinha passado lá. Hebreus 10, 5 diz assim: Por isso,
Veja, preste bastante atenção nisso, é algo que para mim mudou muito a minha vida. Por isso, veja, quando Cristo veio ao mundo, disse, veja que o apóstolo está falando nesse texto. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, vocês sabem todo que Cristo ele não caiu de paraquedas, né? Deus liberou uma paraquedas lá do céu e Jesus caiu aqui na terra. Não foi assim que aconteceu, né? Então, quando Cristo ele veio ao mundo, ele disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Eu estou falando de Jesus. Ouça, eu estou falando de Jesus. Quando Cristo veio ao mundo, disse, foi Ele que disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Versículo 6. Você leia Hebreus 10, você vai entender bastante sobre isso. Um corpo me preparaste. Ouça isso. Jesus falando, um corpo me preparaste. Quem preparou esse corpo para Jesus? Deus, por meio de Jesus Cristo, ele veio ao mundo. E nós sabemos que para Deus agir aqui entre os homens, veja, só o teclado assim bem baixinho, né? Quando Deus ele envia Jesus aqui ao mundo, por que ele envia? Porque Deus ele tinha um propósito para o homem. Então Deus, para ele agir aqui entre os homens, ele precisou se tornar homem. Para Deus ele agir entre os homens, para que aquela palavra de Jesus Cristo que ele falou ali, que aqueles que iriam crer em Jesus seriam salvos. Então, para Deus ele se tornar, para ele chegar a nós, ele teve que se tornar um homem. É isso que a Bíblia diz. Por isso que eu digo, ele não caiu de paraquedas. E ele sendo espírito, ele precisava de um corpo. Sim ou não? Ele precisava de um corpo. Então ele, para se tornar-se conhecido, ele precisou ser gerado. Como, pastor? Através de uma ação sobrenatural, né? Pois ele é espírito, e por isso ele foi necessário a ação do Espírito Santo na vida de Maria. Lucas 1, versículo 31 em diante, que diz assim, você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, e ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo, veja, o Espírito Santo iria vir sobre Maria, e o poder do Altíssimo a cobriria com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então aqui nós entendemos como Deus ele se fez homem. Dessa forma Deus ele se fez homem. Dessa forma ele veio habitar entre os homens. Quando o Espírito Santo veio sobre Maria, e ele deixa bem claro, era uma ação sobrenatural, não teve um contato sexual, físico de Maria com o anjo, mas foi uma ação sobrenatural de Deus, porque Maria continuou virgem até Jesus, ele nascer, e depois que ela teve, que ela casou com José, ela teve outros filhos, ali ela deixou de ser virgem, mas até ali ela era virgem, e o próprio sangue de Jesus, e a mãe hoje é comprovado, o sangue do bebê não tem contato com o sangue da mãe, porque se o sangue de Jesus tivesse contato com o sangue de Maria, ele seria pecador como nós. Por isso, cada um que nasce, nasce como pecador, porque tem um contato do sangue. Jesus não teve contatos. Se tivesse contato, ele seria pecador, todo o plano seria frustrado. Deus simplesmente se torna homem usando o corpo físico de Maria. Ali Jesus, ali Deus se torna homem. Como? Usando o corpo de Maria. E essa foi uma ação totalmente sobrenatural. O anjo fala
que o Espírito Santo viria sobre ela, ela seria coberta com a sombra do Altíssimo. Qual foi a parte de Maria nessa obra maravilhosa, pastor? Versículo 38, Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. E voltando a Hebreus, capítulo 10, versículo 5 em diante, diz: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, Jesus, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer os segundos. Cancela o primeiro para estabelecer os segundos. Veja que nunca, meus irmãos, ouça isso, minhas irmãs, conforme esse texto, vemos que Deus nunca, veja, a Bíblia está dizendo, nunca se agradou de sacrifícios, nunca se agradou de holocaustos, nunca foi o agrado de Deus, nunca agradou a Deus, porque ele continua no versículo 11, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Todo dia o mesmo ritual, o sacerdote se apresentando, sacrificando animais e mais animais e mais animais que nunca removiam os pecados. Nunca. Isso nunca agradou a Deus. Então o que Deus ele faz? Para encerrar de uma vez essa questão que nunca mudava a posição do homem. Meus irmãos, ouçam, nunca mudou a vida de um homem, de uma mulher que eram oferecidos sacrifícios todos os dias. Nunca mudou. A sua vida mudou quando Cristo entrou na sua vida? A minha vida ela mudou. Uma vez só. Mudou para sempre. Então, para Deus encerrar essa questão, Ele faz o quê? Veja, meus irmãos, às vezes a gente ouve algumas coisas, pastor, já estou por aqui, pastor, porque o camarada faz isso todo dia e nunca muda. Você já ouviu isso? Não? Agora imagina Deus todo o tempo, mais de 4.000 anos, todos os dias sendo oferecido sacrifícios que nunca mudavam o camarada. Deus ficou por aqui. E Ele decidiu, hoje, a partir desse momento, eu vou dar um basta nessa situação que me desagrada. Ele resolveu dar um basta. E veja o versículo 7, desceu para cumprir o que estava escrito. Então disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, Jesus falando, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Uma outra tradução, no princípio do livro estava escrito sobre mim. Todo o Antigo Testamento apontava para Jesus e a cruz era a vontade de Deus e só dessa forma o homem poderia ser redimido. Então Deus teve que se fazer homem. Ouça isso, meu irmão, ouça isso, olha. Deus, ele teve que se fazer homem, veja, se fazer homem, mas um homem sem pecado, sem natureza caída, natureza pecaminosa e ser o quê? O próprio sacrifício. Ele teve que descer, se formar homem e ser o próprio sacrifício. Você talvez não entendeu isso, né? Isso é forte. Isso é forte. Se você não encontra em qualquer lugar, não. Isso aqui é forte. Ele teve que se fazer homem e teve que ser o sacrifício. Para encerrar de vez. E não mais um sacrifício, mas o sacrifício. O sacrifício. Apenas para encerrar de uma vez por todas essa questão que animais morriam. Aliás, os animais nunca tiveram culpa do pecado.
Você sabe, lá desde Adão e Eva, para cobrir a nudez, teve que morrer quem? Um animal. Mas o que o animal tinha que ver com a história de Adão e Eva? Nada. Mas aquele animal já apontava para Cristo, que seria morto para cobrir, ou seja, para tirar, para aniquilar o pecado do homem. A terra destruída por causa do pecado do homem. E Jesus, e o homem continuava pecador. E ali Deus se fez homem, sofre toda a dor por causa do pecado, seja da natureza caída do homem. E Ele mesmo se torna o sacrifício que Ele iria aceitar. Por quê? O único sacrifício tinha que ser de alguém santo. E o único santo, o único que não tinha pecado era Ele. Era Ele. Sacrifício perfeito, porque Ele removeria o antigo e Ele ia estabelecer o último, não mais um, mas o último. Versículo 9. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Cancela o primeiro e estabelece o segundo. Estabelece o segundo, ou seja, aquele antigo foi cancelado, não existe mais, mas foi estabelecido o último. Versículo 10, pelo cumprimento dessa vontade, ouça isso aqui, meu irmão, ouça isso aqui, pelo cumprimento dessa vontade. Que vontade, pastor? A vontade de Deus. Não era a vontade do pastor Roberto, era a vontade de Deus. Era para cumprir essa vontade, pelo cumprimento dessa vontade, nós somos o quê? Nós fomos santificados. Nós fomos santificados, nós fomos santificados, nós fomos santificados, nós fomos santificados, nós fomos santificados. Por meio do sacrifício, veja, por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido uma vez por todas. Uma vez por todas, meus irmãos, é uma vez por todas. Uma vez por todas. Lembra, João 17, 20, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão, eu e você, nós, por meio da mensagem deles. Pastor, o que isso tudo tem a ver comigo, que eu sou o corpo de Cristo? Tudo. Deus precisou de um corpo, ouça, Deus precisou de um corpo para manifestar o seu amor pela humanidade. E Ele continua precisando desse corpo para manifestar o seu amor para a humanidade. E Ele se deu através de Jesus Cristo para que o mundo creia nessa obra. Eu neles, tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. O mundo não pode ver Jesus que foi crucificado, mas agora o mundo vai saber através dessa obra, através do corpo de Cristo, através de Jesus, não mais um corpo físico, mas o corpo espiritual. E esse corpo somos nós que cremos nessa obra maravilhosa que nos santificou pelo meio do sacrifício do corpo de Cristo, pelo cumprimento desta vontade, a vontade de Deus em nosso favor, para acabar de vez com uma obra ineficaz. Essa foi a vontade dele, não do homem, não de um pastor, mas totalmente dele. E nos separou para ele, versículo 14, por meio de um único sacrifício. Veja, se você se alegrou com o santificou, veja, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também que nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles. Quem faz uma aliança com nós? Jesus faz uma aliança com aqueles que iriam crer nele. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados, iniquidades, não me lembrarei mais, não me lembrarei mais, não me lembrarei mais, não me lembrarei mais. Se coloquem de pé, por gentileza.
não se lembrarei mais. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Santo é o Senhor. Pai, obrigado. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por essa obra maravilhosa. Esse sacrifício. O Senhor sendo sacrifício. O Senhor vindo até nós. O Senhor morrendo no nosso lugar. O Senhor encerrando de uma vez por toda, papai. De uma vez por todas. Papai, um ritual que nunca mudava a vida de um homem. Pai, por isso somos gratos ao Senhor, papai querido. Pai, essa obra nos santificou, Senhor. Nos separou, Senhor. Nos aperfeiçoou, porque o Senhor precisava de um corpo, papai. E esse corpo está aqui. Esse corpo está aqui. Esse corpo está aqui. Que somos nós, igreja do Senhor. Igreja do Senhor, meu irmão, minha irmã, feche os teus olhos por gentileza. Se você está passando alguma dificuldade, se você tem alguma enfermidade, alguma dor, algum problema financeiro, algum problema conjugal, alguns sonhos em relação à sua empresa, os teus negócios, eu não sei o que se passa no seu coração, mas o que eu sei é que sobre você, Jesus ele construiu a sua igreja e ele declarou antes dele construir que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua vida, as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Antes dele edificar, ele já declarou: a minha igreja, ela é vitoriosa, 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 ela é vitoriosa. A igreja, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo que somos nós já somos, 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 já somos curados, já somos santificados, já somos aperfeiçoados. Oh Jesus, obrigado, porque toda dor, toda e qualquer dor no corpo do meu irmão, da minha irmã, já tem uma data vencida, Senhor. Já venceu, essa dor já é vencida, esse mal já é vencido, já foi cravado lá na cruz, no corpo de Cristo, já foi vencida, já houve uma vitória sobre essa doença, já tem vitória declarada sobre, o próprio Jesus declarou essa vitória sobre esse tumor, sobre esse câncer agora, sobre esse coronavírus, sobre essa gripe maldita, já foi declarada a vitória do próprio Jesus Cristo. Ele já declarou a vitória contra essa gripe, contra esse mal-estar, contra essa dor de cabeça, essa enxaqueca, esse câncer no estômago, já foi vencido lá na cruz do Calvário. Jesus já declarou vitória certa, vitória certa, a vitória é certa sobre essa depressão, sobre esse pensamento de morte, já foi cravado lá no corpo de Cristo Jesus. Por isso eu declaro a vitória sobre esse pensamento já é certa, a vitória sobre essas atitudes já são vencidas, essas atitudes contrárias à vontade de Deus. Pai, obrigado porque essa falta de recursos no meu irmão, na minha irmã, tem uma data de vencimento. Há 2000 anos atrás já foi vencida e foi dada uma ordem: abundância, abundância na área financeira, abundância nos negócios, abundância nas empresas, abundância, abundância, não escassez, mas a abundância. Porque Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Escassez é do inferno, a falta é do inferno, as doenças são do inferno, esse corona é do inferno, papai, essa depressão é do inferno, Senhor, essa opressão é do inferno, Pai, esses pensamentos de morte são do inferno. E Jesus disse: a igreja triunfa sobre esse mal, a igreja triunfa sobre esse mal, a igreja triunfa sobre esse mal. Papai, muito obrigado, porque para muitos mais uma semana se inicia, mas nós somos de eternidade.
nós já estamos vivendo a vida eterna e nós sabemos que cada dia é o dia que o Senhor fez, cada dia é o dia que o Senhor fez, cada dia é o dia que o Senhor fez, e nós nos alegramos desse dia, nós nos alegramos desse tempo que se chama hoje, 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 nós nos alegramos porque o Senhor é por nós, e o Senhor é por nós, o Senhor é por cada família aqui presente, cada família que nos assiste, o Senhor é por nós, e mal nenhum, praga alguma, chega na nossa tenda, e se chegar pelo caminho que chegou, por 7 vai bater em retirada, por 7 bate em retirada, porque é o Senhor quem declarou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, 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 não prevalecerá sobre Blumenau, sobre Santa Catarina, sobre o Brasil, sobre a igreja do Senhor Jesus. As portas não prevalecem sobre os jovens, sobre os juniores, adolescentes, sobre os idosos, sobre os adultos, sobre os bebês. As portas do inferno não prevalecem, não prevalecem sobre cada matrimônio. As portas do inferno não prevalecem, não prevalece, não prevalece, não prevalece. Jesus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque nós somos aceitos. Nós somos aceitos. Nós somos aceitos. Nós somos aceitos pelo Senhor. Fomos aceitos. O sacrifício foi aceito. O sacrifício foi aceito. O sacrifício foi aceito. E nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres. Livres, livre, livre, livre para viver a vida que o Senhor tem. Aleluia, 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 porque os céus já estão abertos, os céus já estão abertos, os céus já estão abertos, os céus já estão abertos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aplauda, meu irmão, aplauda. Vamos adorar, exalte. Exalte, 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 exalte. O sacrifício foi aceito. O sacrifício foi aceito. Ele se fez no nosso lugar. Ele se fez. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Declare que esse nome é poderoso. Obrigado. Triunfe a autoridade por toda eternidade. Nele está o início, o fim. Infinito.
Jesus, meu libertador. Jesus, meu libertador. Forte abraço a todos, permaneçam abençoados. Se alguém precisa de oração, você pode vir à frente ainda.